Já imaginou um lugar onde colares de pescoço valem mais que um carrão, onde o café mais exclusivo nasce do cocô de um gigante e uma melodia simples paralisa milhões? A Tailândia transcende templos e praias. Desvende tradições peculiares, segredos culturais e surpresas que desafiam sua visão do Sudeste Asiático. Prepare-se para o lado insano e fascinante deste reino surpreendente. Que tal começar abalando suas crenças sobre relacionamentos? Em Ban Huay Camin, no norte tailandês, um fenômeno atrai sociólogos globais. 100% das mulheres casam com estrangeiros. Isso mesmo, não é lenda, é cultura enraizada. As famílias locais celebram o casamento de suas filhas com gringos. A tradição surgiu quando uniões interculturais impulsionaram a economia local. O dinheiro dos maridos estrangeiros transformou a vida na aldeia, construindo casas e financiando a educação infantil, elevando o padrão de vida de toda a comunidade. Surpreendentemente, estas mulheres são ativas no processo. Elas são educadas, poliglotas e frequentemente sustentam suas famílias e comunidades. O casamento com estrangeiros é uma estratégia econômica engenhosa que preserva a cultura e a prosperidade. As cerimônias de casamento misturam tradições tailandesas com elementos culturais dos países dos noivos. Imagine véus de noiva ao lado de guirlandas tropicais, votos matrimoniais trilingües e banquetes que harmonizam curry tailandês com pratos europeus ou americanos. Se achou incrível, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio impulsiona a criação de conteúdos únicos. Cada like nos inspira a explorar essas descobertas fascinantes. Agora prepare-se para uma experiência sensorial intensa. No interior da Tailândia, existe uma prática milenar chamada Yai Mo, o banho de vapor de galinheiro. Mulheres pós-parto sentam-se sobre fogueiras que queimam ervas medicinais e, acredite, fezes secas de galinha. Essa tradição transcende o simbolismo. A medicina tradicional tailandesa acredita que o vapor específico auxilia na recuperação pós-parto, fortalecendo a imunidade e acelerando a cicatrização interna. Parteiras locais guardam segredos de misturas de ervas transmitidas por mais de 500 anos. O processo é meticuloso. As mulheres se cobrem com cobertores grossos, criando uma tenda de vapor natural. O calor intenso e os compostos químicos liberados pelas ervas promovem uma experiência purificadora e energizante. Muitas relatam um renascimento espiritual além dos benefícios físicos. Cientistas modernos estudam a prática e descobrem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas em algumas ervas. O que gerações de tailandesas sabiam intuitivamente, a ciência valida com pesquisas rigorosas. Mas prepare-se, o próximo fato vai te deixar perplexo. Na Tailândia, existe uma tribo onde mulheres usam colares metálicos que pesam até 5 quilos e custam o equivalente a 20 mil reais cada. As mulheres Kayan, as mulheres girafa, usam estes colares desde os 5 anos. O segredo é que os colares não alongam o pescoço. Eles empurram as clavículas e as costelas para baixo, iludindo um pescoço mais longo. O processo é gradual e começa na infância, quando os ossos se adaptam à pressão constante. Cada anel é feito de bronze banhado a ouro, forjado individualmente por artesãos especializados. A fabricação leva semanas e utiliza técnicas metalúrgicas consideradas patrimônio cultural imaterial da humanidade. Os padrões gravados nos anéis contam a história familiar da mulher, seus ancestrais e suas conquistas. O valor cultural dos anéis transcende o material. Eles representam beleza, status social, proteção espiritual e conexão com os ancestrais. Mulheres com mais anéis são consideradas mais atraentes e respeitadas. É um sistema de valores complexo que moldou a sociedade por séculos. Remover os anéis é possível, mas requer supervisão médica, pois os músculos do pescoço se adaptaram ao suporte artificial. Algumas mulheres modernas optam por removê-los para se integrar à sociedade contemporânea, mas muitas preferem manter a conexão com sua herança cultural.
Agora, vamos falar sobre algo que acontece diariamente às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde em toda a Tailândia e que fará você questionar tudo sobre respeito e união nacional. Quando o hino nacional tailandês toca em espaços públicos, absolutamente todos param o que estão fazendo. Motoristas saem de seus carros no meio do trânsito, pedestres congelam nas calçadas, crianças interrompem suas brincadeiras. Isto não é apenas um costume, é uma demonstração coletiva de respeito que une 56 milhões de pessoas em um momento de silêncio reverente. Durante esses 2 minutos, a Tailândia inteira se transforma em uma sinfonia silenciosa de devoção nacional. Aeroportos interrompem suas atividades, shopping centers pausam suas operações, até os mercados de rua ficam em silêncio absoluto. A música é transmitida por alto-falantes instalados em praticamente todos os locais públicos do país. Estações de trem, parques, escolas, hospitais, todos participam deste ritual diário que fortalece a identidade nacional tailandesa. Turistas que não conhecem essa tradição ficam completamente perplexos ao ver uma nação inteira pausar simultaneamente. Mas o que você vai descobrir agora sobre a culinária tailandesa vai mudar para sempre a forma como você vê os pratos que já experimentou. O prato mais famoso da Tailândia, o Pad Thai, não é uma criação espontânea da culinária popular. Foi desenvolvido e promovido pelo próprio governo tailandês na década de 1930 como parte de uma campanha nacionalista para unificar o país através da comida. O primeiro-ministro da época queria criar um prato que representasse a identidade nacional e pudesse ser preparado de forma padronizada em todo o território. Receitas oficiais foram distribuídas para restaurantes e vendedores de rua. Ingredientes foram subsidiados pelo governo, e campanhas publicitárias promoveram o Pad Thai como o sabor autêntico da Tailândia. O que hoje consideramos uma tradição milenar é, na verdade, uma criação política relativamente recente que se tornou um fenômeno cultural global. Os ingredientes do Pad Thai foram escolhidos estrategicamente para representar diferentes regiões do país. O tamarindo do sul, o açúcar de palma do centro, os camarões secos do litoral, cada componente conta uma história geográfica e cultural. O governo literalmente cozinhou uma identidade nacional em uma panela. Mas aqui está o segredo mais impressionante. Existem mais de 40 variações regionais autênticas do Pad Thai, cada uma adaptada aos ingredientes locais disponíveis. O prato que você come em um restaurante tailandês no Brasil provavelmente é diferente do que é servido nas próprias ruas de Bangkok. A versão autêntica que conhecemos é apenas uma das muitas interpretações possíveis. Agora prepare-se para algo que vai revolucionar tudo o que você sabe sobre café gourmet. Na Tailândia é produzido o café mais caro do mundo, e ele é feito com fezes de elefante. O Black Ivory Coffee custa mais de R$1.000 por 100 gramas e tem uma lista de espera de meses para compradores em todo o mundo. O processo é absolutamente fascinante e cientificamente sofisticado. Elefantes comem cerejas de café da mais alta qualidade e, durante a digestão, as enzimas naturais do estômago do elefante quebram as proteínas que causam amargor no café. O que sai do outro lado é um grão de café quimicamente transformado que produz uma bebida de sabor único e incomparável. Cada elefante produz apenas cerca de 1 quilo de grãos de café por mês, e o processo de coleta, limpeza, torrefação e preparação requer técnicas especializadas que levaram anos para serem desenvolvidas. Os elefantes usados nesta produção são resgatados de situações de exploração e vivem em santuários onde recebem cuidados médicos e alimentação de qualidade. O sabor deste café é descrito por especialistas como incrivelmente suave, com notas florais e frutadas que não existem em nenhum outro tipo de café no mundo. A ausência de amargor permite que sabores subtis e complexos se destaquem de forma única. Degustadores profissionais dizem que é uma experiência sensorial completamente diferente de qualquer coisa que já experimentaram. A produção é limitada não apenas pela raridade do processo, mas também por questões éticas.
Apenas santuários certificados participam desta indústria, garantindo que os elefantes sejam tratados com dignidade e respeito. Parte dos lucros é investida diretamente na conservação destes animais magníficos. Agora, vamos falar sobre arquitetura religiosa de uma forma que você nunca imaginou. Existe na Tailândia um templo construído inteiramente com garrafas de cerveja. O Wat Pa Maha Chedi Khel, conhecido como Templo das Garrafas, foi erguido usando mais de 1 milhão de garrafas de cerveja Heineken e Chang, dispostas em padrões geométricos complexos que criam um efeito visual hipnotizante. Este projeto começou como uma iniciativa ambiental dos monges locais, que queriam dar um destino útil ao lixo de vidro que se acumulava na região. O que começou como consciência ecológica se transformou em uma obra de arte arquitetônica que atrai visitantes de todo o mundo. As garrafas verdes e marrons criam mosaicos coloridos que mudam de aparência conforme a luz do sol se move durante o dia. A construção levou mais de 20 anos para ser concluída e envolveu a participação de centenas de voluntários da comunidade local. Cada parede, cada coluna, cada detalhe decorativo foi cuidadosamente planejado para maximizar tanto a beleza visual quanto a funcionalidade estrutural. O resultado é um edifício que é simultaneamente um templo sagrado, uma obra de arte contemporânea e um manifesto ecológico. Mas o que realmente impressiona é a engenharia por trás desta construção. As garrafas não são apenas elementos decorativos. Elas fazem parte integral da estrutura do edifício, proporcionando isolamento térmico e acústico superior ao de materiais convencionais. A temperatura interna permanece naturalmente fresca, mesmo durante os dias mais quentes do verão tailandês. O que você está prestes a descobrir sobre os transportes na Tailândia vai te fazer repensar completamente o conceito de mobilidade urbana e diversão noturna. Os tuk-tuks de Bangkok não são apenas meios de transporte. Durante a noite, muitos se transformam em verdadeiras boates móveis, completas com sistemas de som profissionais, luzes de LED coloridas e até barras de bebidas instaladas. Motoristas especializados oferecem tours pela vida noturna da cidade que combinam transporte, festa e turismo em uma experiência única no mundo. Estes tuk-tuks modificados podem custar até R$50 mil para serem equipados completamente. Som surround, luzes sincronizadas com a música, assentos de couro, refrigeradores para bebidas e até telões para videoclips. Alguns têm capacidade para até 8 pessoas e oferecem experiências personalizadas que podem durar a noite toda. Os motoristas destes veículos são verdadeiros entertainers que conhecem todos os segredos da vida noturna bancoense. Eles sabem quais bares estão com as melhores promoções, onde encontrar os shows mais interessantes, quais mercados noturnos valem a pena visitar. É como ter um guia pessoal, motorista, DJ e animador, tudo em uma pessoa. Esta indústria movimenta milhões de dólares anualmente e criou uma subcultura urbana única. Existem competições de tuk-tuks customizados, festivais temáticos e até campeonatos de som automotivo específicos para estes veículos. O que começou como transporte público se tornou uma expressão artística e cultural fundamental da Bangkok contemporânea. Agora vamos revelar algo sobre hospitalidade tailandesa que vai te deixar completamente impressionado. Na Tailândia, existe uma palavra que não tem tradução direta para nenhum outro idioma do mundo. Krenjai representa um conceito cultural tão profundo e específico que molda todas as interações sociais do país. Krenjai significa muito mais do que educação ou cortesia. É uma filosofia de vida baseada na consideração extrema pelos sentimentos dos outros, mesmo que isso signifique sacrificar seus próprios interesses. É a razão pela qual tailandeses raramente dizem não diretamente, sempre encontram formas gentis de expressar discordância e fazem de tudo para evitar constrangimentos. Esta mentalidade explica por que o atendimento ao cliente na Tailândia é considerado o melhor do mundo. Funcionários de hotéis, restaurantes e lojas são treinados desde pequenos a praticar Krenjai, antecipando necessidades dos clientes antes mesmo que elas sejam expressas. É uma cultura de serviço que vai muito além de técnicas profissionais.
Mas Krenjai também tem aspectos complexos que estrangeiros muitas vezes não compreendem. Pode significar que alguém concorda verbalmente, mas discorda internamente, ou que aceita um convite mesmo não querendo comparecer. Para tailandeses, manter a harmonia social é mais importante do que a honestidade direta, o que pode criar mal-entendidos culturais fascinantes. Mas espere até descobrir o que acontece quando a realeza tailandesa se envolve, porque o próximo fato vai te mostrar um nível de devoção que desafia toda a lógica ocidental. Quando o rei da Tailândia aparece em público, milhões de pessoas literalmente se prostram no chão em demonstração de respeito absoluto. Esta não é uma tradição simbólica ou cerimonial. É uma expressão de devoção que permeia todos os aspectos da sociedade. E se você gostou destas curiosidades e quer apoiar o canal, considere deixar um valeu demais. Na vibrante tapeçaria da cultura tailandesa, prepare-se para desvendar segredos que transcendem o senso comum. Esqueça o que você pensa que sabe sobre este país fascinante, pois estamos prestes a mergulhar em tradições e costumes que desafiam a lógica e despertam a admiração. Imaginem uma sociedade onde o respeito pela monarquia é tão profundo que se torna parte integrante da própria alma nacional. A lei de lesa majestade na Tailândia é um tema sério, com ramificações legais palpáveis para quem a desrespeita. Críticas à família real podem levar a sentenças de até 15 anos de encarceramento. Agentes especializados monitoram incansavelmente as redes sociais, caçando conteúdos que possam denegrir a imagem real. Contudo, o que verdadeiramente impressiona não é o temor à lei, mas sim uma reverência genuína, enraizada em crenças espirituais profundas. O rei é visto como uma manifestação divina, um elo entre o plano terreno e o celestial. Sua presença é considerada uma dádiva, capaz de purificar ambientes e indivíduos. Em aparições públicas, multidões se prostram por horas, desafiando as intempéries climáticas e as adversidades do terreno, numa demonstração coletiva de veneração. Desde a infância, as crianças aprendem os complexos protocolos de conduta na presença da realeza. O protocolo real tailandês é meticuloso, proibindo que qualquer pessoa fique em posição superior à do rei, exigindo que todos se curvem ou se sentem em sua presença. O toque em membros da família real é estritamente proibido, mesmo em situações de emergência. E virar as costas para o rei é considerado um ato grave de desrespeito. Agora prepare-se para uma explosão de cores e luzes que emana dos festivais tailandeses. O Festival de Loy Krathong transforma a Tailândia em um espetáculo deslumbrante, visível até do espaço sideral. Milhões de pequenas embarcações, os chamados kratongs, confeccionados com folhas de bananeira e adornados com velas e flores, são lançados simultaneamente em rios, lagos e canais por todo o país. Cada kratong carrega consigo um significado espiritual profundo. As pessoas fazem pedidos, expressam gratidão pelas bênçãos recebidas e, simbolicamente, libertam-se das energias negativas do ano que se passou. Reza a lenda que, se a vela permanecer acesa até o Krathong desaparecer de vista, o desejo será realizado. É uma noite mágica, onde milhões de esperanças flutuam pelas águas tailandesas. O preparo dos Kratongs é uma verdadeira arte, reunindo famílias inteiras nos dias que antecedem o festival para criar suas embarcações com materiais naturais e biodegradáveis. Flores de lótus, folhas de bananeira, incensos aromáticos e velas de cera de abelha são dispostos em padrões que representam diversos aspectos da vida espiritual. Durante essa noite especial, as águas da Tailândia se tornam temporariamente sagradas. Monges budistas abençoam rios e lagos antes do festival, e acredita-se que o contato com essas águas durante o Loy Krathong promove uma purificação espiritual completa. É como se o país inteiro se convertesse em um templo aquático gigante. Imagens capturadas por satélites durante o festival de Loy Krathong revelam pontos de luz espalhados por todo o território tailandês, formando um mapa luminoso que expressa a densidade populacional do país de forma poética. Cientistas da NASA utilizam essas imagens em estudos sobre padrões de iluminação artificial e atividade humana.
Prepare-se para uma imersão nos mercados tailandeses, que revolucionarão sua visão sobre comércio e gastronomia. O mercado flutuante de Dam Noen Saduak é mais do que um simples local de compras. É um ecossistema comercial que prospera há mais de 150 anos, seguindo regras e tradições que proporcionam uma experiência única no mundo. Comerciantes despertam às 3 da manhã para navegar pelos estreitos canais, carregando barcos repletos de frutas, legumes, especiarias e refeições prontas. Cada vendedor possui seu território específico no mercado, definido por acordos familiares transmitidos de geração em geração e respeitados religiosamente. É um sistema de organização comercial que se autorregula, dispensando a necessidade de leis formais. As embarcações são verdadeiras cozinhas flutuantes, equipadas com fogões, panelas, ingredientes frescos e todos os utensílios necessários para preparar refeições completas enquanto navegam. Os clientes podem solicitar pratos específicos e assistir à sua preparação em meio à água, desfrutando de uma experiência gastronômica singular. O sistema de pagamento neste mercado é um espetáculo à parte. O dinheiro é trocado por meio de cestas presas a cordas, arremessadas entre os barcos. Os vendedores desenvolvem uma precisão impressionante nesses arremessos, acertando cestas a distâncias superiores a 10 metros, mesmo com as embarcações em movimento. É um verdadeiro show circense que se desenrola naturalmente durante as transações comerciais. Este mercado também funciona como um sistema de comunicação social. Informações sobre preços, qualidade dos produtos, novidades familiares e até mesmo fofocas locais são transmitidas de barco em barco por meio de um complexo código de sinais, gritos e gestos. Em questão de minutos, uma notícia pode percorrer todo o mercado sem o uso de qualquer tecnologia moderna. Se você está maravilhado com estas revelações, deixe um valeu demais nos comentários. Esse apoio nos permite continuar a compartilhar estas histórias incríveis. Seu suporte financeiro nos ajuda a ir ainda mais longe nessas descobertas fascinantes. Prepare-se para uma mudança radical em sua percepção sobre custo de vida e qualidade de vida. Na Tailândia, com apenas R$ 1.000 brasileiros por mês, é possível desfrutar de um conforto superior ao que se obteria gastando 5 vezes mais no Brasil. Apartamentos mobiliados com piscina, academia e segurança 24 horas custam o equivalente a R$ 300 mensais. Refeições completas em restaurantes locais saem por menos de R$ 5. Massagens tailandesas tradicionais custam R$ 10 a sessão de 1 hora. É como se o dinheiro tivesse um poder de compra multiplicado por 10. Esta diferença de custo não compromete a qualidade. Hospitais tailandeses oferecem tratamentos médicos com padrão internacional por valores significativamente inferiores aos praticados em países desenvolvidos. Cirurgias que custam dezenas de milhares de reais no Brasil são realizadas na Tailândia por valores 10 vezes menores, com equipamentos modernos e profissionais altamente qualificados. O sistema de transporte público também impressiona, com trens modernos, ônibus com ar-condicionado e sistemas de metrô eficientes, tudo por valores que não ultrapassam R$ 2 por viagem. É possível atravessar Bangkok inteira gastando menos do que um cafezinho em São Paulo. Essa economia acessível fomentou o nomadismo digital tailandês, atraindo profissionais de todo o mundo que buscam trabalhar remotamente e desfrutar de uma qualidade de vida superior à que teriam em seus países de origem. Vamos agora explorar a espiritualidade tailandesa, que desafiará suas concepções sobre religião e tradição. A Tailândia abriga mais de 40.000 templos budistas, cada um com suas relíquias sagradas, tradições específicas e poderes espirituais únicos. Muitos desses templos oferecem experiências místicas que atraem buscadores espirituais de todo o mundo. O Templo do Tigre, na província de Kanchanaburi, permite que visitantes meditem ao lado de tigres reais em completa liberdade. Monges treinados dedicam anos ao desenvolvimento de técnicas de comunicação energética com esses felinos, criando um ambiente de harmonia espiritual entre humanos e animais selvagens. Esta prática milenar, baseada na crença budista de que todos os seres sencientes compartilham a mesma essência divina, não se trata de um espetáculo turístico ou atração comercial. Os monges dedicam suas vidas a cultivar essa conexão profunda com os tigres, vivendo como uma família interespécies.
A preparação para essa experiência é rigorosa, exigindo que os visitantes passem por rituais de purificação, jejum e meditação intensiva antes de serem considerados aptos a interagir diretamente com os tigres. A energia pessoal deve estar completamente equilibrada para não perturbar a paz dos animais. Os tigres não são domesticados no sentido tradicional, mantendo seus instintos selvagens, mas desenvolveram uma capacidade única de perceber as intenções humanas de forma quase telepática. A meditação constante dos monges parece ter criado uma frequência energética que os tigres aprenderam a reconhecer e respeitar. Prepare-se para uma viagem pelas ilhas tailandesas, que despertarão seu desejo de explorar. A Tailândia possui mais de 1.400 ilhas, muitas das quais são completamente privadas e podem ser alugadas por valores surpreendentemente acessíveis, oferecendo paraísos tropicais inteiros para grupos pequenos por preços equivalentes aos de um hotel de luxo no Brasil. Koh Mook, uma dessas ilhas privadas, proporciona experiências dignas de filmes de aventura, com cavernas submarinas acessíveis apenas durante a maré baixa, que levam a praias secretas isoladas do mundo exterior, como a descoberta de universos paralelos escondidos em formações rochosas seculares. A logística necessária para manter essas ilhas em funcionamento é impressionante, com geradores solares fornecendo energia limpa, sistemas de dessalinização transformando água do mar em água potável e jardins hidropônicos produzindo alimentos frescos diariamente, demonstrando sustentabilidade de alto nível aplicada ao turismo de luxo. Muitas dessas ilhas abrigam ecossistemas únicos, com espécies de plantas e animais que evoluíram isoladamente por milhares de anos, proporcionando acesso a laboratórios naturais de evolução biológica. Algumas ilhas oferecem experiências noturnas inesquecíveis, com praias onde o plâncton bioluminescente transforma as ondas em explosões de luz azul elétrica a cada movimento, como caminhar em uma galáxia aquática, onde cada passo cria constelações temporárias na areia. A vida noturna tailandesa superará suas expectativas sobre diversão e entretenimento. Bangkok oferece a vida noturna mais diversificada e acessível do planeta, combinando gastronomia, arte, música, espiritualidade e aventura de formas inovadoras. Mercados noturnos como o Chatuchak Weekend Market se transformam em cidades temporárias após o pôr do sol, com mais de 15.000 barracas vendendo de tudo, desde comida de rua até antiguidades raras, criando um parque temático dedicado aos sentidos. É possível passar noites inteiras explorando os corredores deste labirinto comercial. Bares em terraços de arranha-céus oferecem vistas panorâmicas de 360 graus da cidade por preços equivalentes a um drink comum no Brasil, com alguns estabelecimentos ocupando os últimos andares de edifícios com mais de 60 andares. Muitos estabelecimentos funcionam 24 horas por dia, criando uma economia noturna que nunca para, com massagens tailandesas às 3 da manhã, mercados de comida funcionando durante toda a madrugada e shows de música ao vivo que começam quando o resto do mundo está indo dormir. A diversidade cultural da vida noturna bancoense é notável, com bares temáticos dedicados a culturas específicas do mundo inteiro, desde pubs ingleses autênticos até casas de chá japonesas tradicionais, permitindo uma volta ao mundo sem sair da cidade. O segredo mais surpreendente sobre a Tailândia é que ela é o único país do Sudeste Asiático que nunca foi colonizado por potências europeias, o que resultou em uma cultura única que preservou tradições milenares enquanto absorvia influências globais de forma seletiva e inteligente. Essa autonomia cultural permitiu que a Tailândia mantivesse tradições autênticas enquanto se modernizava rapidamente, sem a imposição de valores externos ou a destruição de patrimônios culturais. A estratégia diplomática que manteve a Tailândia independente durante séculos de colonização regional foi engenhosa, com os reis tailandeses jogando potências europeias umas contra as outras, oferecendo concessões comerciais estratégicas sem entregar o controle político total. Essa independência histórica criou uma autoconfiança cultural que se manifesta em todos os aspectos da sociedade tailandesa, desde a gastronomia até a arquitetura, desde o sistema educacional até as artes tradicionais.
O resultado é um país que conseguiu manter sua alma enquanto abraçava a modernidade, com templos centenários convivendo harmoniosamente com arranha-céus futuristas, tradições ancestrais coexistindo com tecnologia de ponta e espiritualidade budista se integrando naturalmente com a economia capitalista. A Tailândia é um laboratório vivo, onde tradição e modernidade criaram uma síntese única que oferece lições valiosas sobre desenvolvimento sustentável, preservação cultural e adaptação inteligente às mudanças globais. Cada fato que descobrimos hoje revela uma camada mais profunda deste país extraordinário, que desafia categorizações simples. Das mulheres de pescoços alongados aos cafés de fezes de elefante, dos templos de garrafas de cerveja às ilhas bioluminescentes, a Tailândia nos lembra que o mundo ainda guarda segredos capazes de despertar nossa capacidade de se maravilhar. Será que revelamos tudo sobre este universo fascinante? Que outros mistérios culturais ainda se escondem nas tradições milenares do Sudeste Asiático? Que outras descobertas extraordinárias aguardam aqueles corajosos o suficiente para mergulhar fundo nas culturas mais enigmáticas do mundo? Explorar os recantos da Tailândia, com suas paisagens de tirar o fôlego e cultura riquíssima, é uma aventura sem igual. Já imaginou embarcar nessa jornada e mergulhar de cabeça nos sabores exóticos, templos suntuosos e praias paradisíacas que esse país oferece? Agora, uma pergunta: o que te impede de desvendar os segredos desse lugar mágico? Se a resposta for a distância ou a falta de informações, saiba que estamos aqui para te guiar nessa expedição virtual e te mostrar um lado da Tailândia que você jamais imaginou. E aí, curioso para saber mais? Se a resposta for sim, continue com a gente nessa viagem e prepare-se para se apaixonar por cada detalhe desse destino fascinante. E se esse nosso bate-papo abriu seus olhos para a beleza e a riqueza da Tailândia, não deixe de expressar sua gratidão com um "valeu demais" aqui nos comentários. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar a produzir conteúdos como este, que te transportam para os lugares mais incríveis do mundo sem sair de casa. Afinal, juntos podemos ir muito mais longe nessa jornada de descobertas.